Vamos caminhar pela palavra de Deus? Você vai ver o que o povo hebreu, quando saiu do Egito, ele deparou-se a primeira dificuldade, água. O que eles fizeram? Olharam para Moisés e o acusaram. Não temos água para beber. Faltou comida, era comida que faltava e eles acusavam Moisés. Então você vai ver o que assim como Arão e Miriam, também porque Moisés havia se casado com uma etíope e porque eles eram profetas, mas Deus usava muito mais Moisés, olharam para o que? Murmurarem contra Moisés. Mas Deus viu aquilo. Miriam ficou leprosa por causa daquilo. E Deus o que? Condenou a murmuração. E assim nós vamos ver e caminhamos também pelo Novo Testamento. Você vai ver que no Novo Testamento, quando aqueles homens pegaram aquela mulher adúltera e Jesus os confrontou, o que eles viviam? Eles viviam a circunstância, a situação deles. Mas Jesus, ao invés de permitir que eles se mantivessem murmurando contra a circunstância e acudando aquela mulher, fê-los olhar-se para si mesmo. Pois bem, se nós pararmos para pensar em Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, e depois que Jesus ressuscitou, que o Senhor estava num processo de perdão com Pedro, o que ele fez? Olhou para João e procurou murmurar contra João. E nós vemos isso caminhando tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O próprio Judas, se você analisar, Judas também o que murmurou contra aquela mulher que ungiu Jesus nos seus pés com um unguento caro. Ele também murmurou contra Jesus. Mas eu quero te fazer analisar hoje, meu amado, minha amada. Existe uma circunstância para a questão da murmuração e por que Deus condena a murmuração. Você vai analisar comigo e nós vamos ver uma história de um homem. Hoje, Jó. Jó era temente a Deus, era um homem justo, era reto e a palavra de Deus diz que ele desviava-se do mal. Ele era cuidadoso com as coisas de Deus. Jó, ele viveu na terra de Uz. A terra de Uz monta lá da época de Abraão, E nós vamos ver que os homens lá eram poderosos e achavam graça, né? Vamos dizer assim, inclusive pelos bens que ele tinha. E Jó era muito poderoso, mas ele temia a Deus e Deus olhava para isso. E nós vemos, amados, que realmente Satanás, ele foi para tentar a Jó com a permissão de Deus. E nós vemos o que? Que ele perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos. E aí Satanás se virou o quê? Numa técnica, presta atenção. A mesma técnica, amados. O que Satanás fez? Quando viu que Jó não murmurava contra Deus. Ele virou-se contra Deus. Satanás virou-se contra Deus e disse, isso porque o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tocar na carne dele, para ver se ele não murmura contra ti. E o Senhor disse, tá bem. E nós vamos ver, amados, presta atenção no que eu vou te dizer. O mesmo argumento que Satanás usa, os homens, as mulheres, cada um de nós, quando murmuramos, usamos também. Olhamos as circunstâncias, amados, e murmuramos contra ela. Olhamos para quem está perto. Se você está no seu emprego, você olha para o seu patrão. Se você está na escola, você culpa o seu professor. Se você está na sua família, você culpa seu irmão, seu marido, você culpa quem está mais próximo diante da circunstância que você está vivendo. Eu quero te dizer nesse dia que isso é um argumento de Satanás. A palavra de Deus nos fala, amados, que Jó foi confrontado. Ele se queixou diante de Deus, se queixou muito diante de Deus. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, o peito que amamentou. Ele realmente se queixou diante de Deus e diante dos amigos. E o Senhor viu. E aqui no livro de Jó, no capítulo 40, versículo de número 8, a palavra do Senhor diz assim, farás tu vã a minha justiça? Ou me condenará para te justificares?
Esse é o princípio da murmuração. O que o Senhor fez com Jó aqui? Jó, sai das circunstâncias. Olha para você, olha para o teu coração. Olha o que está no teu coração. E você vai ver o que, amados, que verdadeiramente nós precisamos de tratamento de Deus quando murmuramos. Nós precisamos olhar para nós mesmos. E a palavra de Deus nos diz que cada um julgue-se a si mesmo, para que não sejam julgados por outros. É bem por aí. Quando o Senhor advertiu Jó, dizendo, tu me condenarias para te justificar, pensa nisso. Toda vez que se julga, é porque nós encontramos um caminho de murmuração. E eu quero te lembrar, o caminho de murmuração é o mesmo que Satanás usou para condenar Deus, para agredir Jó. Pense nisso. Tenha um bom dia.